Saudação fraternal a todos, e que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companhia de caminhada hoje e sempre. Seguindo o estudo do livro Sexo Além da Morte, vamos nesse vídeo conhecer a segunda parte do capítulo 28 de título, No Limiar do Submundo. Um rumor de instrumentos de orquestra chamou-nos a atenção. Lá fora, encontramos um espírito de elevado porte, com quem Eleutério imediatamente se pôs em contato. Como vai tudo aí, Crispim? Saudou o mensageiro. Tudo bem, Eleutério. Como sempre, muita gente e muita luta. Eleutério apresentou-me. Este é o velho Crispim, meu filho. Ele fiscaliza esta parte do bairro. Fiscaliza? Surpreendi-me. Sim, fiscaliza. Às vezes, aparecem aqui espíritos que deveriam seguir outro rumo, que buscam coisa melhor e Crispim os ajuda. Outras vezes, espíritos que querem se libertar desta vida e não têm força, o nosso amigo Crispim lhes dá força e coragem. Há muito serviço, mais do que pensa. E como está o baile? Interrogou Eleutério após dar-me a explicação. Muita gente. O pessoal da zona inferior está todo lá. Compreendi logo que Crispim falava de espíritos que naturalmente superlotavam o baile, vivendo sensações dos que ainda na terra se divertiam. Vou levar o meu pupilo até lá, esclareceu Eleutério. Eu posso acompanhá-los, ofereceu-se generosamente Crispim. Então vamos. O salão estava cheio de gente dos dois lados da vida. O entusiasmo era grande e vimos que os espíritos dançavam com os pares, abraçados com eles, envolvendo-os e penetrando com suas vibrações. A ligação às vezes era tão íntima que, envolvida pelo espírito, a pessoa que dançava perdera a fisionomia que fora substituída pela do parceiro espiritual como uma máscara perfeita. Esse fato se comprovava quando a música barata parava e os espíritos se afastavam para descansar ou para bater palmas, como a água que se retira de uma esponja. Assim, retornavam eles ao jogo da dança. Todas as impressões que os homens e as mulheres sentiam no abraço ou no contato da dança, eles também sentiam ou provocavam. Cara na cara, peito no peito, pernas nas pernas. Era uma verdadeira batalha. Lembrei-me dos umbandistas que dizem que o médium é o cavalo e achei que a comparação não estava tão errada assim. Efetivamente, os espíritos ali cavalgavam os homens como cavalos e cavaleiros. Os pares valsavam ou dançavam o samba. E tudo conduzia à sexualidade. O mal dos bailes em qualquer lugar do mundo, meu filho, afirmou Eleutério, é conduzir sempre o pensamento do homem para os desejos inconfessáveis e o despertamento dos anseios sexuais. Dificilmente uma dança entre homem e mulher não leva o homem às vibrações sexuais, embora nem sempre a mulher dance com essa intenção ou perceba os anseios do companheiro. Elemento mais ativo, o homem desperta logo para os sentimentos sexuais e, como é lógico, atrai de imediato companhias altamente interessadas em conduzir o assunto para o fundo das sensações do sexo.
Mas então interroguei: não há amor sem a presença indesejável dessas criaturas? Há. Quando os corações pulsam com pureza e a mente vibra com harmonia e respeito a Deus. Só a formação moral impede o avassalamento dos espíritos. A moral cristã, principalmente, e a piedade cristã são barreiras quase que intransponíveis para os aproveitadores do sexo. Ama-se verdadeiramente dentro do respeito sagrado que o sexo merece, sem companhias indesejáveis quando colocamos a alma e o coração. A mente, fortificada nos pensamentos superiores, será sempre uma barreira. Acontece, porém, que nem sempre os dois parceiros estão nas mesmas condições. O amor dentro do lar, como já lhe afirmamos, goza de proteção quando reina na casa sentimentos de alta moralidade ou ainda da moral cristã. Fora disso, a praça está aberta à invasão. Olhei Eleutério e ele completou: vamos embora, senão, em pouco, receberemos as rajadas sexuais que vêm dessa gente. Tomou-me o braço e partimos. Nessa segunda parte, portanto, do capítulo 28, ainda temos os espíritos Ranieri e Eleutério caminhando por um bairro boêmio, entre aspas. Já meditamos sobre essa questão no vídeo anterior do estudo deste livro, boêmio, entre aspas, de uma grande cidade aqui do nosso país. Estão caminhando entre desencarnados e reencarnados. Observam as ofertas, os entretenimentos adultos que são ofertados à população, também desencarnada e encarnada. Tudo isso eles estão observando. Escutam uma música, como ele diz, um rumor de instrumentos de orquestra chamou-nos a atenção. Uma música vinda de algum lugar. E eles caminham no sentido dessa música. Encontram um espírito de elevado porte. O que significa isso? Que é um espírito diferente daqueles que Ranieri estava observando, de elevado porte. Eleutério o conhece, é Crispim, um espírito que fiscaliza aquela área, aquela região, na contraparte espiritual. Fiscaliza. E assim ocorre em todos os lugares deste planeta. Existem milhares de espíritos que trabalham, são trabalhadores que fiscalizam, que orientam, que organizam regiões ligadas ao plano físico, a depender da cidade, do bairro e das circunstâncias. São espíritos trabalhadores. No caso aqui ele diz, Ranieri diz que Crispim fiscaliza aquela área. Poderemos colocar ele como um vigilante, um guardião. E ali ele não está de bobeira, ele não está à toa. Ele foi colocado ali por um motivo. Ele auxilia espíritos que desejam ser auxiliados. Não existe violência em relação ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio é direito, e impera. Aqueles que querem ser auxiliados são auxiliados. Aqueles que fingem desejar ser auxiliados não são auxiliados. Aqui, por exemplo, Eleutério diz: aqui às vezes aparecem espíritos que deveriam seguir para outro rumo,
que buscam coisa melhor. São espíritos que estão vagando pela crosta, que passam por aquela região. Crispim os ajuda. Olha como é importante. Como nada está solto, desorganizado, sem um olhar mais cuidadoso do plano superior. Outras vezes, espíritos que querem se libertar desta vida e não têm força, nosso amigo lhes dá força e coragem. Olha que trabalho importante desse espírito que orienta e que auxilia, muitas vezes, nos resgates. Mas eu pergunto, Eleutério diz aqui, outras vezes espíritos que querem se libertar desta vida. O que ele quis dizer com isso? O que significa querem se libertar desta vida? Que vida? Querem se libertar do quê? Do sexo. Da viciação sexual. Querem se libertar das misérias que eles trazem dentro deles. Da solidão, do medo, da incompreensão, da mágoa, muitas vezes da depressão. Querem se libertar dessa vida, porque tudo isso vira um caldo, um suco. Tudo isso vai misturando sentimentos, emoções, pensamentos dentro do espírito, causando a ele uma enfermidade. Espíritos que querem se libertar dessa vida são espíritos enfermos. Estão adoentados da mente. Querem outra coisa. E aí Crispim, como um trabalhador, os ajuda, orienta e auxilia. Olha a importância. Mas está acontecendo um baile. Um bairro boêmio, muitas diversões adultas. Um baile. Música alta, muita gente. Dança aqui, dança ali, muitos olhares. O que acontece dentro de um baile que a gente não enxerga com os olhos físicos? Nesse baile, o que estava acontecendo ali? Porque haviam homens e mulheres dançando, e ali ele diz que era um samba. Era um baile de samba. Homens e mulheres dançando. Entre aspas, se divertindo. É permitido a diversão? Sim. A diversão deve existir, claro. Mas a diversão precisa existir de uma maneira correta. E não de qualquer jeito. Ali, de qualquer jeito. Porque os que dançavam, que estavam reencarnados, com seus corpos físicos, não dançavam sozinhos. Junto a eles, espíritos grudados, imantados a eles, para que buscassem sentir as sensações emanadas pelos reencarnados. Simples palavra, vampiros. Vampiros de emoções, que buscam junto aos reencarnados sentir emoções e sensações que não tem mais como sentir no plano espiritual. Outras coisas também ali se desenrolaram. Lógico que Ranieri aqui nos apresenta uma visão parcial, um recorte do todo.
O salão estava cheio de gente dos dois lados da vida. Onde você entrar, existem espíritos, em maior ou menor quantidade. Entra num lugar que vende material de construção, tem espírito lá. Claro que terão espíritos em menor quantidade. Entra num motel, está entupido de espíritos. Vai num baile, entupido de espíritos. Vai num estádio de futebol. Se tem lá 50 mil pagantes, que no plano físico, pode colocar ali 150 mil espíritos. Onde nós estivermos, espíritos também estarão desencarnados. Ranieri e Eleutério não estavam caminhando pelas ruas de um bairro boêmio aqui, de uma cidade grande do nosso país? São espíritos. Estavam Ranieri desdobrado e Eleutério desencarnado. Espíritos caminhando no limiar do submundo. Ou seja, um bairro boêmio é o limiar, o limite do submundo, é a porta do submundo, é o acesso ao submundo. Se você vai nesses bairros, boêmios, ou agitações de agitação, jovem, etc., e danceteria, barzinho, boteco, casa de prostituição, etc., etc., tudo isso é porta para o submundo. Olha que beleza. Deve ser muito gostoso morar no submundo, né? O entusiasmo era grande, então é lógico, uma festa, um baile, dança, música alta, gritaria, falação, muitas vezes as pessoas suadas, enfim. Vimos que os espíritos dançavam com os pais. Um homem e uma mulher dançando, tinha um espírito ali grudado. Do outro lado, um homem e uma mulher dançando, um espírito grudado. A ligação às vezes era tão íntima, que envolvida pelo espírito, o reencarnado que dançava, perdia a fisionomia e o seu rosto, a sua fisionomia era substituída pela do espírito. Era isso que Ranieri e Eleutério observavam. Isso que, se nós fôssemos médiuns, poderíamos também observar. É a chamada, entre aspas, possessão. Quando o espírito domina o corpo físico do outro. Ele possui. Ele passa a comandar. Aqui não necessariamente que essa era a intenção dos espíritos que iam a este local. Por quê? Crispim diz: o pessoal da zona inferior está todo lá. Zona inferior quer dizer espíritos inferiores, que habitam zonas inferiores. Não são necessariamente maus. Cuidemos desse entendimento. Eu posso ter um espírito inferior, mas ele não é mau. Ele não quer causar o mal. Mas ele é apenas ignorante, inferior, ainda distante de uma elevação, que não quer praticar o bem. Podemos ter espíritos preguiçosos, ociosos, vagabundos, mas que não fazem o mal. Não desejam a melhoria, o bem, fazer nada de bom, mas também não fazem o mal. São ociosos, vagabundos, preguiçosos. São inferiores. Então, num baile como esse, logicamente que vamos encontrar espíritos de hierarquias distintas, com intenções distintas. Nós podemos ter um espírito que gosta da dança, que sente falta da dança, um homem ou uma mulher que desencarnou e vai até um local como esse para se divertir. É uma intenção, sem julgar se é boa ou mal, é intenção. Podemos ter do outro lado do salão um espírito que não está interessado na dança, mas está interessado apenas na questão sexual, esperando apenas o momento para estimular o encarnado
a inclinar para esse caminho do sexo casual. Muitas possibilidades existem. Mas há um alerta grave aqui. Um alerta grave aqui. Os pares valsavam ou dançavam. É permitido a diversão, a dança? Claro. É permitido. Mas existe uma maneira de realizar. Maneira correta. Dançavam o samba e tudo, aí vem o problema, tudo conduzia à sexualidade. Tudo levava, o caminho final, o objetivo final, o fim da linha era a questão sexual. Exaltando sempre os instintos animais da sexualidade. Por conta da música, por conta do ritmo, por conta da maneira como dançavam, dos trejeitos, da maneira com a qual os casais ali estavam cara na cara, peito no peito, perna na perna, como diz o texto. Tudo isso estimulando a parte sensorial sexual. Aí é grande problema. Porque eu posso sair agora, vou sair então com uma pessoa, com minha esposa, com meu namorado, com a minha namorada, com a minha filha, com meu filho, com meu amigo, minha amiga, e vou até uma casa noturna para dançar. Nenhuma reprimenda. Vá, proteja-se, reze, tenha um bom pensamento, boas atitudes e vá. Dance, cante, se divirta e volte para casa. É alegria, é a diversão. Nenhuma crítica, nenhuma censura. Agora, aqui já é diferente. Ah, vai ter um sambão lá. Então o que a pessoa já pensa de antemão? Ah, vai ter uma mulherada lá. Vai ter X, vai ter aquilo, vai ter de um jeito, vai ter de outro, vai ser ararará. E começam as questões mentais a fomentar dentro do homem ideias pré-concebidas. Eu vou lá para catar mulher. Eu vou lá para catar homem. Aí já está tudo errado. Aí já desvirtua o bom divertimento, a boa alegria, o divertimento e a alegria sadia. Ela existe e precisa existir, mas não dessa maneira. Com a música que, no ritmo, vai intuindo a um instinto bárbaro. Precisamos abandonar isso. Porque muitos defendem certas músicas porque é cultura, porque é isso, porque é aquilo. Calma. Precisamos ter muito cuidado. Porque a cultura deve ser respeitada, a história de um povo deve ser respeitada, tudo isso, nada contra. Desde que isso sempre seja colocado no patamar do bom senso, da boa prática, do bom comportamento. Então não é a música a questão. A questão é o que eu faço com ela. Não é o ritmo. A questão é o que eu faço com o ritmo. Isso precisa ser mudado na cabeça da gente. Sem colocar censura aqui ou ali. Podem haver e devem haver tipos de músicas diferentes, para atender gostos diferentes. Mas todos eles precisam levar o espírito a Deus, elevar a condição do homem a uma condição melhor. E não pegar o homem e jogar ele na barbárie, no instinto, no primitismo, no barbarismo. E é isso que a gente vê nas questões do samba, do funk, do sertanejo, do metal, do rock, do pop. Todas as músicas, sem exceção,
tem exemplos positivíssimos e muito negativos. Existem certos tipos de músicas que precisam desaparecer. Tem um tipo de música chamado death metal, que é metal da morte, que é uma coisa horrorosa. O sujeito não canta, ele grunhe, ele berra. É uma coisa assim dantesca. Isso não é música, é barulho, é ruído. Isso atormenta a mente. Então a gente está falando do metal. No rock existem bandas que são ótimas. Letras muito boas. E outras péssimas. Havia uma banda chamada Raimundos, que só falava bobagem. Desapareceu, sumiu, caiu no ostracismo. Só falava baixaria, palavras lamentáveis, colocações lamentáveis, duplo sentido. Como existem outras bandas, como Legião Urbana, com letras excelentes. Um alto nível de composição, que você escuta e te leva a um sentimento muito bom, ou um sentimento de reflexão. Ao contrário desse Raimundos dantesco. Dantesco. E tem outras bandas horrorosas e bandas muito boas. Falando do rock. A mesma coisa do samba. Encontraremos dentro, do patamar do samba excelentes compositores, cantores, intérpretes, etc. E encontraremos porcarias chulas, horrorosas, que não servem de nada. Então os gêneros em si não são o problema, exceto o tal do funk aí, que é horroroso e não tem jeito mesmo. Nada ali serve. Nada. Aquilo lá não serve de nada. Como esse death metal não serve de nada, como outras vertentes de metal não servem de nada também, só porcaria. Então estou abrindo aqui um parênteses grande para a gente reflita que nós precisamos ter o filtro e observar, não, isso aqui não serve para mim. Pera, se eu desencarnar agora, eu vou escutar isso aqui numa colônia espiritual? Eu vou escutar esse tipo de música num hospital espiritual, num pronto-socorro onde eu vou ser resgatado? Porque toda vez que eu guardar no coração a vontade de ouvir uma música dessa, eu desço de elevação. Eu desço um degrau. Eu acabo andando para trás. Porque o meu coração está ali, eu quero ouvir aquela música, quero ouvir aquela banda, quero ouvir esse tal de trem aí. Mas é uma porcaria, mas eu quero. Então a gente está condicionado à sujeira, à ruindade, ao mau comportamento. Precisamos quebrar esse elo. Então aqui um casal pode ir no sambão lá, dançar? Pode e deve, se faz bem a eles. Mas ali haverá uma série de companhias espirituais que não têm a mesma intenção que eles, que é só da diversão. Tem outras intenções. Porque o tipo de música, o tipo de ritmo atrai, é mais fácil ali. Eu não vou encontrar uma condução à sexualidade num show de metal. Não vou. Porque ali os caras gostam de se socar. Ficam se socando. Pulando e se socando. É a conduta deles. Ok. Então ali não tem nada a ver com sexualidade. Ali eu não sei nem o que é. Já nesses bailes que são mais... o corpo é mais próximo do outro corpo, a questão da sexualidade aí acaba se tornando mais forte. Acende ali uma questão por detrás do que os olhos veem. Fecha o parênteses, volta aqui para cá. O mal dos bailes, aí Eleutério nos ensina, e a gente tem que baixar a cabeça e aprender com quem sabe mais que nós. Eleutério é muito acima de todos nós aqui. Então ele diz, o mal dos bailes em qualquer lugar do mundo, está falando do sambão não, lá na cidade, está falando em qualquer lugar do mundo. Tá? Estados Unidos, Alemanha, China, qualquer lugar. O mal dos bailes é conduzir sempre o pensamento do homem, e ele enfatiza,
O problema maior é no homem ser masculino e não na mulher. Sempre o pensamento do homem para os desejos inconfessáveis e o despertamento dos anseios sexuais. Dificilmente uma dança entre homem e mulher não leva o homem, atenção, o homem, às vibrações sexuais, embora nem sempre a mulher dance com essa intenção ou perceba os anseios do companheiro. O problema está no homem masculino, que sempre desperta nele a condução sexual. Isso é muito sério. Não é só no baile. Em qualquer ambiente, o homem está sempre desperto para essa questão. No ambiente de trabalho, o homem já tem aquele olhar malicioso para a mulher. No supermercado, o homem tem um olhar malicioso para a mulher. Na rua, o homem tem um olhar malicioso para a mulher. Aqui no baile, naturalmente. Então o homem precisa mudar. Você que é homem, trate de mudar. Porque eu também sou homem e eu preciso mudar sempre. Nós precisamos parar de ser cafajestes e ter olhares maliciosos para com as mulheres. Isso é cafajestice, canalice, mau caratismo. São mau caráteres quem faz isso. É mau caráter, cínico, e é um jogo sujo. A mulher nem sempre tem essa intenção ou percebe a intenção no homem. Mas no homem, que é mais ativo, desperta logo o sentimento sexual. O homem precisa mudar. Homem, gênero masculino. Precisa mudar. Porque a maioria das tragédias são patrocinadas pelos homens. E tem a conduta sexual ali permeando a tragédia. E como é lógico, o homem que desperta sempre o sentimento sexual, sempre, ele atrai companhias altamente interessadas em contribuir, incentivar o tal do homem a o assunto e a sensação sexual. Aonde há um homem que não tem a vigilância no pensamento, há ali companhias que estão induzindo esse homem às questões frívolas. Cuidado. Ranieri fica assustado. Mas então não há amor sem a presença indesejável dessas criaturas? Então ninguém escapa. Ninguém escapa. Não há saída. Sempre teremos ali, nesse meio, a presença de obsessão, a interferência de espíritos que desejam patrocinar as questões menos nobres? Resposta. Há sim o amor quando corações pulsam com pureza e a mente vibra com harmonia e respeito a Deus. Comportamento, ele está falando. Comportamento. Porque a mente condiciona o comportamento. Só a formação moral, aqui truncou tudo. Formação moral impede o avassalamento dos espíritos. Moralidade é o que breca o assédio dos espíritos. A moral cristã se baseia nas diretrizes de Jesus. Moral cristã não é da Igreja Católica, do templo evangélico, não é do centro espírita, é a moral cristã de Jesus, do Evangelho de Jesus, das palavras de Jesus, dos exemplos e ações de Jesus. É isso que ele está falando.
sem confundir com religião, moral cristã. Principalmente a piedade cristã, ele foi mais fundo ainda. Ele saiu da moral e foi na piedade cristã. Piedade cristã são barreiras quase que intransponíveis para aproveitadores do sexo. Barreiras quase intransponíveis. Piedade cristã, moral cristã. Amar-se verdadeiramente dentro do respeito sagrado que o sexo merece, sem companhias indesejáveis quando colocamos a alma e o coração. Quando isso acontece, não há interferência. A mente fortificada nos pensamentos superiores, então estou indo lá para dançar, me divertir, faço uma oração para sair de casa, peço a proteção, mas eu vou me divertir. Eu vou me divertir. Não vou me preocupar em discutir, em brigar, em beber, em me embriagar, em me drogar, em usar nenhuma substância tóxica. Tudo isso me protege. Agora, se eu saio de casa, eu quero me divertir. Chego lá no sambão, chego no show, chego no baile, começo a beber, começo a me intoxicar, uso drogas, aí dá tragédia. Pensamentos superiores, essa mente fortificada será sempre uma barreira. Nós construímos a barreira, a proteção. Nós, com nossas ações e os nossos comportamentos. Acontece, porém, que nem sempre os dois parceiros estão nas mesmas condições. Se eu me protejo, faço de tudo para não ter a companhia indesejável de espíritos ignorantes. Mas o outro ou a outra não faz o que eu faço, dali o que vai vir, eu não sei. Então vale a pena eu ficar marcando esses encontrinhos por aplicativo, que está cheio assim? Pega o aplicativo lá, olhou a fotinho, vou marcar um encontro. Esse tal sexo casual. O que vai vir junto da outra pessoa? Pensa aí. Não é só doença venérea não que vem, outras coisas virão também. O amor dentro do lar, como já lhe afirmamos, tem proteção quando reina na casa sentimentos de alta moralidade ou ainda moral cristã. Então, o que você é dentro de casa, se você tem a moral cristã dentro de casa, você vai exercer ela fora. Você não vai ficar mudando de máscara, sai de casa, põe máscara, dentro de casa tira a máscara e vai fazendo essas situações de mudança. Não. Eu sou o que eu sou. Aqui ou no sambão. Na casa espírita ou na rua, o comportamento tem que ser o mesmo. Senão eu estou falseando. E toda falsidade não leva a lugar nenhum. Por fim, vamos embora, senão em pouco receberemos as rajadas sexuais que vêm dessa gente. Rajadas, então, eu estou dançando com uma mulher e essa mulher dança comigo e aquela pegação e a situação vai esquentando e os ânimos vão se exaltando e os pensamentos vão turvando. Perdi o controle. Estou descontrolado. Aquelas companhias ao redor já colam. Opa, vai acontecer alguma coisa aí. Eles vêm para cá. E onde haviam 2, passam a ter 3, 4, 5, 15. Imagine então 15 pensando a mesma coisa. O que vira a cabeça? Descontrole total. E depois do ato feito, lá no final da noite, no dia seguinte, a pessoa diz assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça? Eu me descontrolei.
Porque para a implosão do prédio acontecer, precisa haver o botão que dispara a implosão. O fio da dinamite, você acende, ele vem no estopim, ele vem queimando até chegar na dinamite e acontecer a explosão. É a mesma coisa. Posso cortar esse estopim e não acontecer a explosão. Eu posso deixar acontecer. Nós precisamos mudar, disciplinar o que há dentro de nós. No próximo vídeo, novo capítulo. Capítulo 29. O título dele é Carla. Provavelmente em 2 partes também, para não ficar muito grande. Sexo além da morte. Reflitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.